uma política pública que simples, né? A gente fala de conscientização, de informações, mas eu não tenho dúvida que um projeto como esse, principalmente se bem trabalhado com as nossas crianças e adolescentes, com as famílias, né, pode ser um diferencial para muitas pessoas, né? Gostaria que os senhores pensassem, qual que é a importância de nós falarmos, propormos o assunto educação financeira? Será que nós temos problemas? Eu trouxe alguns números aqui, que eu pesquisei, que são importantes. Dados e pesquisas do Banco Central entre os anos de 2021 e 2022 mostra, olhem só, que os brasileiros, infelizmente, estão cada vez mais se endividando, E olha só, a inadimplência ou aquele pagamento não atual, ou a falta de pagamento, né, no final do primeiro semestre de 2022, já alcançou mais de 66 milhões de brasileiros. Vou repetir, hein? No final do primeiro semestre de 2022, inadimplência já chegou em mais de 66 milhões de brasileiros. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, se é um trabalho proativo, bem estruturado, planejado, de educação financeira, se fosse uma política nesse país, tenho certeza que nós teríamos grandes chances de ter números muito melhores. Então, a ideia é que Botucatu fale mais sobre isso. Traga uma informação, conscientização, e as pessoas entendam. Principalmente porque nós vivemos, sim, uma sociedade de desigualdades socioeconômicas. Essa é uma verdade, é um ponto, né? Existe ainda muito desemprego. Botucatu ainda tem resultados e números importantes, mas a gente não pode deixar de olhar para a questão do desemprego, a situação de inflação, felizmente mais controlada nesse momento, mas com os seus crescimentos, diminuições, essa gangorra que traz descontroles, principalmente nos preços dos produtos. E aí você pode ter uma situação complicada, por quê? Porque nós vivemos uma sociedade consumista que muitas vezes compra ou faz aquisições de maneira meramente emocional, com pouca razão e muitas vezes de itens que nem precisa. Então, eu tenho certeza que um programa como esse, um projeto como esse, ele pode trazer uma situação de contrapeso, de informação, de relevância, que são itens sempre importantes, e a gente, como eu disse, sai na frente. Como eu sempre gosto de lembrar, até anotei aqui, eu vejo que nós temos que ser parte da solução. Existem os problemas, eles são reais, agora eu não posso sentar e chorar. O problema está aí, não é meu. Não, nós temos que olhar, buscar as melhores práticas, ver como nós podemos ser parte da solução, e eu tenho certeza, meus colegas, que esse projeto de lei, com uma semana com essa proposta, é uma excelente oportunidade, é uma excelente prática para o nosso município aqui de Botucatu. Pensem comigo, né? Se o assunto fosse melhor trabalhado, como eu disse, de maneira planejada, já naquele momento da adolescência, infância, pré-adolescência, se as crianças, os jovens fossem, desde pequenos, estimulados a entender um pouquinho a importância do assunto, da importância de saber guardar, principalmente de não gastar mais do que arrecada. Já falei, vivemos uma sociedade consumista. Hoje, nós temos aí práticas de marketing institucional que levam as pessoas
a consumir. E a gente precisa ajudar as famílias. Esse é um assunto que diz respeito a todos. E nós, com certeza, como eu gosto de lembrar, estamos escrevendo história, estamos trazendo essa oportunidade de ajudar as famílias, levando adiante uma conscientização maior, de novo, de maneira planejada, para que a gente entenda que juros é complicado. Cartão rotativo, juros do cartão de crédito, complicado. Cheque especial, entrou no cheque especial, é complicado. Isso vai gerando um círculo, infelizmente, nefasto, complicado, vicioso, que muitas vezes acabam trazendo consequências ainda maiores. Quando a gente não resolve um problema, essa é uma máxima, quando nós temos um problema e ele não é resolvido, ou a gente tem dificuldade de resolvê-lo, com certeza outros problemas acabam surgindo. Então, se a pessoa tem um problema financeiro e não consegue resolvê-lo, esse problema vai gerar uma situação de relacionamento, um problema de saúde, e aí, como eu disse, vira uma bola de neve e tudo passa a ser mais complicado. Lembrando que os pais, pelo menos a maioria dos pais, inclusive as escolas, não têm um preparo, não têm uma tranquilidade para tratar do assunto. É disso que nós tratamos aqui. Eu vou rapidamente pegar alguns pontos importantes do projeto, e aí as pessoas em casa, logicamente os vereadores, ficam mais tranquilos com relação ao assunto. É um projeto que tem 3 artigos, tá? A gente propõe que no calendário oficial aqui do município, no calendário de eventos do município de Botucatu, nós tenhamos instituída a Semana Municipal de Conscientização sobre Educação Financeira, a ser realizada sempre no mês de maio, ok? E aí, a gente fala de algo lúdico, interativo, prático, gostoso, onde a educação financeira, ela possa ser levada para as crianças, para as famílias, da melhor forma possível. Já falei do problema de cheques, cartões de crédito, todas essas questões. E aí, né, se a gente conseguir dar a nossa contribuição, se o município de Botucatu conseguir trazer uma organização para o assunto, eu tenho certeza que nós estamos desenvolvendo competências, desenvolvendo habilidades financeiras que daqui a pouco vão fazer diferença para as próximas gerações, tá? Então, além desses 3 artigos, o projeto traz todas as justificativas, algumas eu já falei aqui, tá? E o mais importante é a gente dar a nossa contribuição para que o assunto seja melhor discutido, para que as pessoas, imagine os senhores e senhoras, com o tempo, a tradição que um assunto desse vira, e a gente consegue fazer com que o cidadão possa ser menos influenciado por coisas que não importam, e sim, saber fazer as escolhas mais corretas para cada situação particular. Gosto de lembrar que o projeto, todos os projetos, eles passam pela Procuradoria, a gente sempre tem o cuidado de buscar as melhores práticas, fazer pesquisas, passaram por algumas comissões, e é disso que nós estamos tratando aqui, e é disso que nós queremos aqui para a cidade de Botucatu. Uma parte, vereador. Pois não, vereadora Rose. Vereador, ouvindo a sua fala, eu fico pensando, uma família que vive com um salário mínimo de aposentadoria, com crianças, eu fico pensando quando for ter essa conscientização financeira, como que vai se pôr em prática, educar uma família para que possa fazer uma educação financeira com um salário mínimo, e muitas vezes a dívida é para poder comprar comida, pagar água, pagar luz, comprar alimentos e para sustentar uma família. Mas eu compreendi que o seu projeto é para uma conscientização e que possa não ser gasto dinheiro com coisas
supérfluas. Mas aí o que é supérfluo, né? Porque com salário mínimo não se tem lazer, não se tem outras oportunidades, né? Uma família pobre que vive com salário mínimo. Mas, assim, eu imagino que, ao pôr em prática, essas questões levem em consideração, porque eu fico pensando um pai de família que vive com salário mínimo, com crianças, tendo que não ter dinheiro para comer, como que vai fazer essa educação financeira? Então, assim, eu fiquei refletindo na sua fala, mas eu espero que, quando colocar em prática, essas questões sejam levadas em consideração, que muitas vezes está vinculado a uma política nacional de desigualdades sociais, de salário mínimo, que não se reajustou ao longo dos anos, pelo menos até 2022, que isso a gente possa ser uma outra realidade daqui para frente. A gente sabe, eu até Obrigada, vereador. Imagina, agradeço, a sua contribuição é muito correta, né? Eu falei aqui da questão da desigualdade social e econômica que nós vivemos. Agora, imagine essa situação quando você tem um descontrole, uma família que precisa priorizar e muitas vezes não consegue, porque não tem esse apoio. Então, mesmo para as situações, por mais difíceis que elas são, não é que elas sejam, elas são, a gente precisa levar o que é prioritário, o que é grave, o que é urgente, e não o que é uma tendência. Então, eu entendo, vereadora, que realmente é um desafio e que esse assunto precisa ser planejado, precisa ser muito bem colocado. E as famílias precisam entender a importância de saber priorizar, inclusive nas situações mais difíceis. Porque quando você tem um orçamento apertado, e muitas vezes os filhos, eles não ajudam, porque eles não têm essa noção, eles acabam pedindo coisas que a família não consegue. E muitas vezes o pai ou a mãe não consegue, ou tem muita dificuldade também de fazer essa gestão, essa educação financeira. Uma parte, vereador Silvio. Sargento Laudo, por favor. Primeiro, eu queria dar os parabéns para o senhor pelo projeto. Eu acredito ainda, né, que um assunto desse teria que ser discutido desde os bancos escolares, onde você prepara a criança para o futuro, né? E até para que ela também consiga fazer as escolhas. E a partir do momento que ela conhecer o quanto custa, ela passa a dar mais valor, ela vai estudar mais, que ela tem um objetivo de conquistas. Então, através dos estudos, que ela vai chegar com esse poder de consumo no futuro. Então, se as famílias que estão nos ouvindo, se você pegar um caderninho, anotar tudo que você gasta, você vai ter um controle, né? Que é difícil, eu sei que é muito difícil, você vai ter um controle e organizar a sua vida financeira. Não é fácil fazer isso. Quantas vezes nós entramos num ambiente para comprar um item e nós compramos mais que um item, né? Só pela visualização, e às vezes não era a prioridade do momento. Então, o seu projeto tem o meu apoio, e se Vossa Senhoria quiser sentar com a secretária de Educação, tá? Propor um projeto de lei, ou que venha da secretaria dela, para discutir isso nos bancos escolares, tá? Preparar essas crianças, os adolescentes, para o futuro, eu acho que nós vamos ter uma sociedade ainda cada vez melhor. Meus parabéns pelo projeto, tem o meu apoio, conte comigo sempre. Sargento Laudo, obrigado. Olha, o sargento, a Rose também, lógico, mas o sargento Laudo, ele captou exatamente o mote principal daquilo que nós pretendemos. É que haja essa discussão, essa avaliação, essa conscientização, e inclusive nesses casos onde a priorização é o mais importante. Obrigado, vereador. Eu acho que com a sua fala a gente encerra aqui a explicação. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão, encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Está aberto o painel para votação por unanimidade, senhores vereadores.